Olá, bem-vindos ao canal de Deus para nós. Através deste canal, tenho certeza que Deus irá falar com você, pois esse canal tem por objetivo ajudar e orientar todos que desejam chegar ao céu. Que Deus abençoe a todos e que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus. Eu decidi reagir a esse vídeo, que eu recebi de um amigo e achei interessante aí, está pondo meu ponto de vista. Fala pessoal, tudo bem? Eu não sei se vocês estão me vendo bem, tá? Quando meu triplex está quebrado, eu estou apoiando o celular aqui numa bíblia, tá? Então não sei se o ângulo está muito bem. Se tiver eventualmente cortando a cabeça ou alguma coisa, você desculpa, tá? O que vale mais é o conteúdo. Enfim, pessoal, eu fiz uns shorts aqui sobre Caim, questionando com quem Caim casou, quem que ia matar Caim, etc. Que segundo a narrativa bíblica, só menciona 4 pessoas na Terra, correto? Aí algumas pessoas vieram comentar, alguns até meio agressivos, falaram que eu sou idiota, que eu sou um herege, e falaram que eu tinha que ler Gênesis 5:4. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Então eles vão entender que Adão tinha gerado filhos e filhas, então Caim provavelmente deve ter se casado com uma dessas filhas de Adão, a própria irmã, Só que aqui o texto fala que foi depois do nascimento de Sete, porque inicialmente só fala que a mulher dele, Eva, concebeu e deu à luz a um filho, e depois ela concebeu e deu à luz a outro filho. Então, aqui a Bíblia é clara, depois que concebeu Sete, tá? E ele só concebeu Sete depois que Caim matou Abel. Então a questão continua a mesma. Com quem que Caim se casou e por que Deus colocou uma marca nele se não tinha mais ninguém na terra? Quem poderia ferir Caim? A explicação de Flávio Josefo eu acho até um pouco mais coerente. Flávio Josefo fala que Deus colocou a marca em Caim para que as bestas, as feras, os animais não machucassem ele, porque ele ia ser um ser sozinho, errante pela terra. Ele é a esposa dele. E Flávio Josefo menciona assim antes que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então ele dá tipo uma corrigida no texto de acordo com a visão dele. Pelo menos é um pouco mais coerente, Então aquela marca que Deus colocou em Caim seria para evitar que ele e a esposa andando sozinho, no planeta não fosse atacado pelos animais, até porque eles não conheciam todo o planeta. Então se viesse um leão, uma onça, um tigre, sei lá, isso era para protegê-lo. Mas isso é a visão de José, não é a escritura, tá? A escritura só dá a entender que tinha 4 pessoas na Terra, então fica essa confusão até hoje. Agora vamos considerar, deixa eu passar a sirene aqui. Isso aí devia ser proibido, essa sirene, só enche o saco. Bom, começando pelo final aí, a gente já vê o tipo de pessoa que está aí questionando a Bíblia, Um rapaz que fala mal de sirene, não sabe a importância de uma sirene, Então, é até difícil, uma pessoa com a mente dessa questionar alguma coisa, mas vamos lá. Então ele questiona com quem Caim se casou se não tinha mulheres. Para quem conhece Bíblia, e ele parece que conhece muito pouco de Bíblia, sabe que na Bíblia, em várias partes, as mulheres não eram contadas. Isso por um propósito específico de Deus, e é um tema que a gente pode conversar em outro vídeo e tudo mais, é uma coisa mais aprofundada. Mas antes que alguém diga que Deus estava discriminando mulheres, Deus também fez isso com homens. Abraão, nosso pai na fé, a Bíblia diz que ele teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Porém, o próprio Deus diz que Abraão não negou o seu único filho. Então, Deus faz uma negação clara de um filho a qual o próprio Deus fez promessa sobre ele, que ele seria uma grande nação. Então a gente vê que ao longo da Bíblia, para quem conhece Bíblia, sabe que Deus faz essas negações constantemente. Então, para as pessoas deste mundo, é loucura. Então a Bíblia fala que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Exatamente isso aí que acha que é muito sábio, Então ficou confundido nessa aí. Então, porque a Bíblia não menciona alguma coisa, não quer dizer que aquela coisa não exista. Nós seres humanos, quando estamos contando uma história, nós contamos geralmente as partes mais relevantes dentro daquele propósito que a gente tem. Então Deus também ele coloca as partes mais relevantes dentro do propósito que ele tem para com o ser humano, que é um propósito de salvação. E pegando ainda um gancho, as mulheres tiveram muito destaque na Bíblia. Porém, dentro da relevância
daquilo que era o propósito de Deus, elas não se encaixavam naquele contexto. Em várias partes da Bíblia as mulheres lideraram aí, mas se a gente for olhar o João na ilha de Patmos, a Bíblia não menciona como que ele chegou lá. Então, quer dizer, porque a Bíblia não menciona, só falta agora ele querer dizer que João não esteve em Patmos porque a Bíblia não menciona a viagem dele, né? Ou seja, são detalhes que são omitidos aí. Adão viveu 930 anos. Imagina se a Bíblia fosse colocar 24 horas todos os detalhes da vida de Adão. As pessoas acham que a Bíblia já é muito grande, difícil de ler porque é grande demais. Agora imagina se tivesse todos os detalhes da vida de Adão. Que tamanho seria a Bíblia? E fosse fazer também os detalhes da vida de todos os personagens bíblicos. Que tamanho que ia ficar essa Bíblia? Então uma coisa tão simples de entender, né? Bom, vamos considerar então essa explicação então que Caim tenha casado com uma irmã dele, né? Porque afinal só tinha Adão e Eva na Terra, então todo mundo era irmão ali até aquele momento. Então quer dizer que a humanidade é fruto de um grande incesto? Eu acho engraçado que para defender uma obra que não é real, que é só uma mitologia, inclusive eu já tenho um vídeo aqui explicando sobre Caim e Abel, que eles são arquétipos dos agricultores e dos pastores, não é uma história real, foi até inserida ali em Gênesis, tá? A gente consegue provar até no hebraico. Mas para defender a história, como os evangélicos aprendem, os religiosos, eles conseguem aceitar que toda a humanidade foi fruto de um incesto. Quer dizer então que seria a coisa mais normal do mundo. Deus é poderoso, Deus cria sol, lua, cria os animais, tudo que é espécies, em grande quantidade, e é só o homem Deus cria dois. Faz algum sentido para vocês? Porque segundo ali na primeira narrativa de Gênesis, Deus criou animais em quantidades, várias espécies, peixes, aves, répteis, quadrúpedes, etc, etc, etc. Por que só o homem Deus criou dois? Sendo que o próprio Deus, segundo a Bíblia, ele é contra o incesto, que nem a gente vê lá em Levítico. Não te cobrirá a nudez da tua irmã, da tua tia, da tua madrasta, etc, etc, etc. Esse Deus não poderia ter feito mais pessoas? Quer dizer, então, ali, logo no auge da criação, beleza, o irmão pega a irmã. E outra, nós temos muitos problemas com as pessoas que têm essa visão de mundo por causa da Bíblia, pessoal. Essa humanidade, a gente pode sim considerar que ela seja fruto de incesto. Até porque, primeiramente, ela carrega as consequências do pecado. Ela carrega a semente do pecado. E Deus falou com Adão para que não comesse do fruto, ele comeu, desobedeceu a Deus. Deus falou para Caim não matar, Caim desobedeceu e matou seu irmão. Então, assim, se Deus falasse também para não cometer incesto, dificilmente o homem ia obedecer, né? Haja vista que depois que Deus proibiu o incesto continua até hoje. Já tem quantos mil anos que Deus proibiu o incesto? E o incesto continua, então você vê casos de pedofilia praticamente todo dia. Mas você já viu quando a pessoa está falando besteira, não percebe e se empolga e acaba falando mais besteira ainda? Pois é, ele vira e fala que o incesto é culpa da Bíblia. Aonde na Bíblia que manda cometer incesto? Ao contrário, na Bíblia tem proibindo o incesto. Em lugar nenhum nas escrituras manda cometer incesto. Ele comete um erro aí grave. E como eu já falei anteriormente, Deus proibiu e não adiantou. O incesto continua até hoje em grande escala no mundo todo. Inclusive, tem vários e vários casos, né? De filhas querendo casar com o pai, de irmãos querendo se casar, e isso abertamente indo na justiça exigindo que tem direito de casar um com o outro. Mãe querendo casar com filho. Isso abertamente, sai em todos os jornais, revistas, televisão, internet, sai em todo lugar. Mas a própria moral contra o incesto vem da Bíblia, porque sem a Bíblia o homem pode fazer o que quiser. Então, para as pessoas que não creem nada, moralmente, para eles tudo é aceito, tudo é válido. Ele questiona também por que Deus só criou dois, Adão e Eva. Mas se a gente for olhar o texto, a gente vê que primeiro Deus formou Adão. E depois de um certo tempo, Deus viu que para o homem não era bom estar só, então criou a Eva. Por que Deus já não criou os dois juntos? Quer dizer, era uma pergunta também que ele devia ter feito.
Então, se a gente entender ali, a gente já vai entender mais do contexto do que Deus queria. Mas vamos pegar uma outra linha de raciocínio. Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, nós vemos que Deus fez a sua criação mais importante, a mais especial, o ser humano. Eu falo da terra. Por essa mesma criação ser especial, por isso Deus fez pouco. Tudo que é especial, geralmente é aquilo que existe pouco. Então, as pedras preciosas, por que elas são preciosas? É porque são raras. Quanto mais rara é uma pedra, mais valor ela tem. Isso explica já parte do propósito de Deus com a criação. Outra parte seria destacar esse casal. Por quê? Porque esse casal seria arquétipo de Cristo e a sua noiva, Cristo e a igreja. Mas, entre outras coisas, esse casal seria um modelo, um protótipo, porque através daquele casal geraria toda a humanidade. Então, conforme aquele casal tivesse um modelo de comportamento, passaria para toda a humanidade. É como uma empresa, né? Quando está fabricando uma peça que vai fazer milhares dela, primeiro eles fazem um protótipo e a partir daquele protótipo eles constroem milhares. Então veja que aquele que é o gabarito, ele é um só. Então a partir dele que são gerados todos os outros. Então você não precisa fazer 2 gabaritos, né? Não precisa fazer 2 protótipos, apenas um protótipo para tirar todos os outros conforme aquele. Sendo que inclusive a Bíblia explica que Adão é o primeiro e Jesus é o segundo. Primeiro, que incesto não é legal, tá? É muito improvável, sabe, que uma pessoa ia sentir atração sexual pela própria irmã. Existe isso no mundo? Existe, mas são chamados patologias, porque não é normal nem natural. Famílias que são criadas com irmãos e irmãs, vocês que estão me vendo aí, vocês sabem que o cara, por mais que ele tenha desejo sexual, jamais vai ser pela irmã dele, porque isso causa asco, é horrível, entendeu? Eu fui criado com irmãs e nunca senti nada pelas minhas irmãs. Por isso que o incesto é chamado como uma patologia, um tipo de doença, não é uma coisa normal nem natural. Segundo, tem um problema também que é chamado endogamia. Endogamia é que quando relações incestuosas, a probabilidade das pessoas nascerem com defeitos físicos, com deformidades, é muito maior e enfraquece a espécie. Tanto que uma vez até eu comentei no grupo, quando eu tinha o grupo, hoje não tem mais grupo, tá, pessoal? Que se o Hitler tivesse estudado um pouquinho de biologia, ele não teria defendido a tal raça ariana. Porque quando uma raça ela fica muito pura, sem mistura, ela fica mais fraca. A miscigenação, ó, ela consegue fazer a raça ficar mais forte. Então, biologicamente falando, é um risco a endogamia. Teve relacionamentos endogâmicos, incestuosos que deram certo? Teve. Mas alguns não. Por exemplo, aquele faraó Akhenaton. Aquele faraó ele nasceu meio deformado, né? Alguns acreditam até aquela teoriazinha do alienígenas do passado, eles acham que ele era um alienígena, que ele tinha o crânio alongado, o rosto fino, esquisito e tal, não sei o quê. Mas a ciência explica. Ele nasceu meio deformado porque os faraós, eles dormiam e casavam com a própria irmã para não misturar o sangue real. Então é claro que em uma geração ou outra ia nascer alguém defeituoso. Porque se era sempre assim, irmão com irmã, irmão com irmã, uma hora vai nascer alguém com gene defeituoso. Na Escócia, se eu não estou enganado, eu não lembro se é na Escócia ou uma cidade da Escócia, vocês perdoem, mas os cientistas descobriram que eles têm um fenotipo parecido, queixo comprido, tal, igualzinho, por causa de várias relações incestuosas. Então pode acontecer da pessoa nascer normal sem nenhum problema. Mas quanto mais vai se prolongando as gerações de endogamia, vai chegar um ponto, seja na 4ª ou 5ª geração, que não vai ter como nascer ser humano perfeito, gente. Isso é a biologia que diz. Tem até um vídeo aí no YouTube que eu vi um tempo atrás, é americano, chamado A Família Mais Incestuosa da América. Eles são todos esquisitos. Tem um que não fala, parece um cachorro, o outro fica assim com o olho assim, o outro é deformado, o outro é não sei o quê. Porque quanto mais vai aumentando as relações entre parentes, mais a tendência é enfraquecer biologicamente e vai nascer pessoas todas defeituosas. Chega um ponto que não dá mais para você ter a sorte de nascer uma pessoa saudável. Então uma vez pode até acontecer da pessoa dar sorte, por exemplo, e nascer uma pessoa normal. Mas vai chegar uma geração que vai nascer alguém que nem o Akhenaton, alguém todo deformado fisicamente. Lembrando que a gente está falando da Bíblia, literalmente, como está escrito na Bíblia. Então tinha Adão e Eva, eles tiveram filhos e filhas, beleza.
Esses filhos e filhas se cruzaram entre si, os filhos desses filhos e filhas também iam cruzar entre si. Quer dizer, ia continuar o mesmo código genético. Então ia chegar uma hora que ia começar a nascer um montão de pessoas defeituosas. Então é meio complicado, né, acreditar nisso, né, ou tomar isso como literal. E o terceiro ponto mais importante também das pessoas que acreditam nisso, pessoal, é o seguinte: então se tudo veio de uma família incestuosa, a humanidade inteira, que era Adão e Eva lá que geraram Caim, Abel e as irmãs deles, beleza. E como é que surgiram então as outras raças? Se bem que hoje em dia não se fala mais raça, né? Fala grupos étnicos, né? Mas na minha época era raça. Como é que surgiu, por exemplo, o pardo? Como é que surgiu o negro? Como é que surgiu o asiático? Como é que surgiu o índio? Como é que surgiu o aborígene? Como é que surgiu o esquimó? O mongol? Tudo isso aí são etnias diferentes, tá? Tem características diferentes. Um vai ter o cabelo mais crespo, outro vai ter o cabelo mais liso, outro vai ter o olho mais puxadinho, outro não vai ter tanta barba e assim por diante. São características étnicas. Como é que surgiu esses grupos, então, se os próprios cristãos negam a evolução? Teve até um rapaz que comentou, não sei se foi no short, foi no short, que ele falou que a evolução é uma farsa. Beleza, fera, é uma farsa? Então por que de um lado do mundo nós temos japoneses e do outro lado do mundo nós temos africanos? Se é tudo fruto de uma mesma família. Se Adão e Eva, vamos considerar a hipótese, que Adão e Eva eram brancos, tá? Uma hipótese. Se bem que podemos usar qualquer etnia, negro, japonês, mas se Adão e Eva fossem brancos, por exemplo, os filhos deles seriam brancos, os netos deles seriam brancos, os bisnetos seriam brancos, os tataranetos seriam brancos, e toda a humanidade hoje seria branca. Não tem como haver uma mudança não vou falar raça, de etnia, se não tiver uma evolução, nem que seja uma microevolução. E isso prova que a evolução existe. Porque se Adão e Eva eram brancos, como é que em Gênesis 10, que é a Tábua das Nações, em poucas gerações seguintes nós já temos lá, por exemplo, o Etíope, que era negro já na época do autor da Bíblia. A África praticamente toda é negra. Então como que um bisneto ou tataraneto de Adão já ficou negro em tão pouco tempo? Foi Deus que pintou ele? Foi o sol que fez ele mudar de cor de repente? Aí não dá, né, pessoal? Então, só para finalizar aqui o vídeo, é por isso que eu falo, a Bíblia, como dizia o padre Quevedo, ela não é um livro literal, nem histórico, tá? Ela é um livro teológico. É um livro para você buscar mensagens, estudar filosofias, etc. Quando você toma a Bíblia ao pé da letra, além de você se deparar com esses absurdos, que vai contra a ciência, a lógica, até a moral, né? Porque incesto é uma coisa imoral. Além de você se deparar com esses absurdos, nunca vai ser a verdade. Porque isso daqui não foi escrito com a intenção de ser uma história de verdade. Isso aqui foi escrito por um povo, tá? Que tinha a intenção de transmitir mensagens para o seu povo. Era a cosmovisão deles, que não quer dizer que é a verdade ou literal essas histórias. Tá bom, galerinha? Então aí, quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos. Bom, ele fala aí, né, de nascer pessoas defeituosas, né, fruto do incesto. Mas isso também, de uma certa forma, é consequência do pecado. Ou seja, sem o pecado não haveria defeito, nem doença, nem coisas desse tipo. Ele fala como surgiram os grupos étnicos. Bem, nosso Deus é um Deus de milagre. Automaticamente, ele pode fazer surgir do nada qualquer coisa. Foi assim que ele criou o mundo e criou todas as coisas apenas com o poder da sua palavra. Aí ele pega, né, dentro da linha da evolução, a parte, né, da adaptação, né, que cada um buscou se adaptar ali para se tornar apto para sobreviver, né, perpetuar a espécie. Mas simplesmente Deus, quando criou os animais, por exemplo, ele criou cada animal já adaptado para a realidade aonde que ele ia colocar ele. Então, o que ele criou para voar, ele já deu asa logo. O que ele criou para nadar, ele deu lá as barbatanas ou qualquer coisa lá, o necessário para ele nadar. O que ele criou que precisava de perna, ele deu perna. O que não precisava de perna, ele não deu perna. Então, se for olhar, Deus já fez tudo perfeito. Bom, ele crê na teoria da evolução. É uma teoria mais que a gente vê que é mais narrativa, né? A verdadeira ciência, ela não conforma com a evolução. Então nós temos hoje a ciência que eu considero mais verdadeira, por exemplo, do design inteligente, que tem por objetivo investigar tudo que tem dentro e fora do universo, tanto materiais quanto imateriais. A teoria da evolução, por exemplo,
ela não tem por objetivo investigar tudo. Ela vai investigando quando ela vê que alguma coisa tem alguma questão espiritual envolvida, ela fala, opa, peraí, isso aqui nós não podemos investigar. Por quê? Só porque ela sabe que vai dar margem para confirmar os escritos bíblicos. Então, essa ciência que investiga tudo, que realmente vai a fundo em todas as coisas, quase que por acaso acabou confirmando centenas e centenas de verdades bíblicas. Ou seja, não estavam nem sequer procurando, mas assim que chegaram à conclusão dos seus estudos, eles viram que era exatamente o que a Bíblia estava falando. Então, se nós formos olhar, por exemplo, dentro da arqueologia e até outras ciências similares, nós vamos ver que muitos achados, né, que são comprovadamente científicas, confirmam as verdades bíblicas. Ele diz que a Bíblia não é verdade. Quando você analisa a ciência, você vê que a própria ciência montou tantas fraudes e ele confia cegamente na ciência, porque até mesmo aí já entra uma questão. Os cientistas não são unânimes acerca de várias questões. Então, para uns, as descobertas, as verdades que o outro grupo prega é mentira. Então, se a própria ciência discorda entre si, os próprios cientistas discordam entre si, como que nós vamos considerar que a ciência é 100% verdade? Então, a própria teoria da evolução é contestada por centenas, milhares de cientistas. Então, se a gente for olhar, eu acredito que existe mais cientista que discorda da teoria da evolução do que concorda. O problema é que aqueles que pregam a evolução, eles têm muito apoio da mídia. Então eles são uma minoria, mas muito barulhenta. Então passa a impressão para o mundo todo de que eles têm a razão. Eles ganham no grito. Eles ganham porque a mídia a todo momento fica fazendo propaganda para a evolução. Nas escolas, né, há maior apoio ao ensino da evolução. Então, muitas vezes, ela se torna, entre aspas, uma verdade. Porém, por que eles não querem aceitar a Bíblia como verdade? Porque a Bíblia, ela confronta muitas vontades pecaminosas. Então, para eles se livrarem de ter que abrir mão das suas práticas errôneas que desagradam a Deus, então eles preferem negar que a Bíblia seja verdade. Mesmo muitos deles tendo todas as evidências necessárias de que a Bíblia é verdade, eles fazem questão de negar. Mas voltando ao cidadão aí, quando ele fala que a Bíblia não é literal, tem certas partes na Bíblia que realmente não são literais. Mas uma coisa que a gente aprende na Bíblia é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então a própria Bíblia explica que certas partes não são literais. Porém, ele fala que a Bíblia não é um livro histórico. Isso é uma grande mentira, porque vários achados arqueológicos confirmam as histórias bíblicas. Ou seja, então vai jogar esses achados fora? Quer dizer, a arqueologia é uma ciência das mais respeitadas que existe. Então, nós temos aí grandes historiadores cristãos, inclusive um deles, né, o Rodrigo Silva, que na verdade é um arqueólogo, mas que confirma a historicidade bíblica através de seus achados e estudos. Uma outra coisa que é importante mencionar, que muitas das chamadas verdades da ciência já foram derrubadas por outras verdades da ciência. Ou seja, a ciência está a todo momento tendo novas verdades, e aquelas verdades antigas não deixam de ser verdade. Quanto à palavra de Deus, ela é a mesma, né? Ela tem quanto tempo que ela permanece a mesma, não muda. E ninguém consegue refutar as verdades bíblicas. Cada dia mais cientistas começam a concordar que a Bíblia tem razão. Eu vejo que é muito mais inteligente você crer uma mente perfeita
criou tantas coisas perfeitas do que imaginar que do acaso, do nada, surgiu tanta coisa ultra perfeitas. Então você pega a complexidade que é todos os organismos vivos e também até mesmo as coisas, vamos dizer, não vivas. Então como que o nada ia criar tantas coisas tão complexas? Então existe, por exemplo, um postulado científico que fala, por exemplo, da complexidade irredutível, em que quase todas as coisas que existem na natureza de ser vivos, por exemplo, existem de maneira que você não consegue tirar nenhuma parte. Se você tirar alguma parte, aquilo é impossível de sobreviver. Então, automaticamente também não teria como ser formado de pouco a pouco. Ele só teria como ser formado inteiro. E vários outros postulados aqui que eu poderia ficar falando também, mas não é interesse falar no momento. Pois é, pessoal, existem milhares de cientistas, né, que combatem aí essa pseudociência, né? Porém, esses cientistas reclamam que muitas das vezes não tem voz, né? Então não é dado espaço a eles na imprensa, em nada assim que eles poderiam colocar a voz deles em evidência, eles não têm acesso. Mas eu vou deixar aí um que eu gosto muito, que é o design inteligente. Embora tenha outros tantos aí que são direcionados, né, a rebater esses falsos ensinos aí dessa falsa ciência. Eu vou deixar o design inteligente e vocês procuram aí, também é só vocês dar um Google aí que vocês vão achar, ok? No mais, um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.